A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É bom estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor. A vida é missão. Eis-me aqui, envia-me. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano, de missionários e missionárias que se doaram profundamente ao anúncio do Evangelho, não podemos nos esquecer que, no caminho, muitos de nossos irmãos e irmãs no mundo nasceram para a casa do Pai por causa do Covid-19 e de tantas outras epidemias, perseguições e martírios. Invoquemos agora o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, sopro de vida que faz nova todas as coisas, abre nossos corações às tuas inspirações, para que, ao escutar e aprofundar a tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra, e o amor a todas as tuas criaturas, sobretudo, cada pessoa, criada à tua imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guia nossos passos para os caminhos da missão. Amém. O mês missionário pede que continuemos a vibrar no seguimento a Jesus Cristo e levarmos em conta que a vida é missão. Toda pessoa batizada é convocada a colocar-se disponível a essa missão, respondendo diariamente: eis-me aqui, envia-me. Somos enviados a sermos testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma igreja em saída, defensora da vida, servidora e principalmente missionária. Unidos a todos os grupos da novena missionária do Brasil, rezamos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso, que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Amém. Boa tarde, meu nome é Lorena, tenho 13 anos, moro na aldeia Queiroá. Boa tarde, meu nome é Isabela, tenho 14 anos, moro na aldeia Queiroá. O nome da minha mãe é Cléia, o nome do meu pai é Lourenço e o nome do meu irmão é Keilo. O nome da minha mãe é Tainã, do meu pai é Joel
E do meu irmão é Igor. E dos cacique é o cacique Jazone e o pajé é a Ingrácia. E nós, às vezes, dança, que Quando dança das tem- mulheres é a dança da chuva. E Dos homens é Kipaé. a gente estuda dentro da aldeia mesmo. Às vezes nós temos tempo para jogar bola, para brincar. Nós somos católicas e a missa acontece uma vez por mês. Convocado em outubro de 2017, o Sínodo para a Amazônia foi uma resposta do Papa Francisco à realidade da Pan-Amazônia. Para Francisco, o objetivo principal da convocação foi identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno, e também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão da capital, importância para o nosso planeta. De junho de 2018 a abril de 2019, uma série de atividades foram realizadas em todos os países que compõem a Pan-Amazônia, para ouvir os povos do território, com destaque para os indígenas, os ribeirinhos, quilombolas, mulheres, jovens, religiosos e religiosas. O Sínodo Amazônico foi realizado em outubro do ano passado. Foram 21 dias de intensos trabalhos, reuniões, diálogos, partilhas, silêncios e muita oração. Podemos dizer que a Assembleia Sinodal foi um verdadeiro kairós em que se pôde, de fato, perceber a ação do Espírito Santo. O que se viu, sentiu, ouviu e falou naquele grande evento eclesial marcou provavelmente e marcará para sempre a história da Igreja, não só da Pan-Amazônia, mas de todo o mundo. Os padres sinodais entregaram o documento final ao Papa Francisco, construído coletivamente pelo grupo que participou do sínodo. Bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, especialistas e representantes das populações tradicionais da Pan-Amazônia. Em fevereiro deste ano, em resposta ao sínodo, Francisco publicou uma exortação apostólica pós-sinodal sob o título de Querida Amazônia. O documento apresenta os sonhos do Papa para a Amazônia e convida todos a retomarem o documento final do sínodo que traz, além de reflexões, indicativos de novos caminhos para a evangelização e para a ecologia integral. É hora de vivermos a terceira fase do sínodo. Muitas comunidades na Amazônia e fora dela já estão desenvolvendo diversas ações que merecem ser destacadas e que podem iluminar a nossa prática na nossa realidade local. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Convocado em outubro de 2017, o Sínodo para a Amazônia foi uma resposta do Papa Francisco à realidade pan-amazônica. De lá para cá, muitos brasileiros, através da Pastoral do Meio Ambiente, têm como missão de vida cuidar da casa comum. São 25 municípios aqui da região nordeste da Amazônia Paraense e compreende o território da nossa diocese, situada no estado do Pará. Foi então criada, já esse ano, no pós-sínodo,
uma comissão diocesana do meio ambiente. Essa comissão conta com profissionais técnicos das universidades, dos institutos que são ligados tanto à questão da agricultura familiar, quanto preservação da fauna, da flora, da questão híbrida e várias outras dimensões, também a área pedagógica, para estruturar uma comissão diocesana. A Pastoral do Meio Ambiente surge nesse momento em que a Laudato Si, completando 5 anos, nesse ano, a Igreja percebe que o grito que fez o Papa Francisco há 5 anos atrás não era um grito de alguém que é histérico ou de alguém que é profeta da desgraça. A pandemia é um sinal de que não estamos sabendo viver neste planeta. Não estamos sabendo coexistir. A Pastoral do Meio Ambiente teve início a partir da elaboração do documento criado pelo Papa Francisco com o nome de Sínodo para a Amazônia, Laudato Si. E daí, após a criação e elaboração deste documento, o padre Renato, ao vir da Itália, apressou-se em criar esta pastoral do meio ambiente aqui na paróquia de São Vicente Ferrer, no município de Inhangapi. Eu sou coordenador também de uma comunidade, que é de São Francisco de Assis, que é um dos protetores do meio ambiente. Tive o prazer de ser convidado pelo padre Renato para fazer parte desta pastoral do meio ambiente. Começamos a marcar encontros e logo depois ele, junto com toda a equipe, decidimos ir para a parte prática, que era de conscientização das pessoas, uma reeducação ambiental para as pessoas, principalmente do interior. E, ao vermos que só a reeducação não estávamos logrando êxito, decidimos, então, ir para a parte prática. E foi o nosso maior acerto que a gente poderia esperar. Quando chegamos nesta comunidade, o igarapé tinha pouco mais de 1,30 m de largura. De uma margem à outra do igarapé, estava completamente destruído e assoreado. Hoje, quem passa as margens desse igarapé vê a maravilha que ele ficou alcançando 35 metros de largura e 1,40 m de profundidade. Tudo feito por as pessoas que compõem a Pastoral do Meio Ambiente, trabalho todo manual, a gente faz de tudo para não usar máquina, para que não venha destruir mais o local onde está inserido aquele igarapé. Além de gostar, me vejo na obrigação de restaurar um pouco de tudo que a gente já destruiu. Não tem como explicar a emoção e o tamanho da felicidade. Não tem como medir esse tamanho. Só quem gosta, quem participa, quem pratica, sabe o quanto é importante, o quanto é maravilhoso e o quanto é gratificante fazer esse tipo de trabalho. A igreja hoje deve ser esta igreja que se importa e empreende esforços concretos na transformação da nossa forma de coexistir. Esta frente não é simplesmente mais uma pastoral, mas se trata de começar a entender que precisamos adotar um outro estilo de vida, que precisamos de uma renovação, uma revolução cultural na nossa forma de nos relacionar com os outros, com o meio e até mesmo com a própria fé. Tudo está interligado.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Foi então a Nazaré, onde fora criado conforme seu costume, no dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Por meio da leitura do profeta Isaías, Jesus apresenta o seu programa de vida, sua missão. Reconhece que o Espírito de Deus está com ele e que foi consagrado para uma missão. Ele diz a que veio: uma grande paixão pela esperança e pela libertação, uma aproximação à vida difícil de tantos marginalizados e incompreendidos, uma clara tomada de posição que o levará a romper esquemas e métodos. Ele apresenta uma proposta religiosa que é também um novo projeto social, um grito de revolta contra a opressão, mas, sobretudo, fruto e sinal da graça de Deus, que domina a história e que quer habitar conosco. A partir do hoje, a visão de Isaías se torna realidade. Jesus, em sua pessoa e em sua ação, é a palavra feita realidade, experiência de consolação e de liberdade. Jesus faz o ano da graça coincidir com sua missão. A graça concedida por Deus passa, hoje, por sua palavra e seus gestos, torna-se realidade aqui e agora. Chama a nossa atenção no texto os verbos de proclamação: ler, anunciar, proclamar, pregar e dizer. Na alegria de fazermos parte desta igreja servidora, missionária e cuidadora da casa comum, elevemos ao Deus da vida nossa prece dizendo: Tornar-nos cuidadores da casa comum. Inspirai-nos, Senhor, para que todo processo sinodal aponte novos caminhos de conversão, que mudemos nossas atitudes de exploração, maltrato e descuido com o meio ambiente. Rezemos. Tornar-nos cuidadores da casa comum. Encorajai-nos, Senhor, a trilharmos novos caminhos para a Igreja e por uma ecologia integral. Que nossos passos missionários sejam sempre em vista do cuidado com as pessoas e com a criação. Rezemos. Tornar-nos cuidadores da casa comum. Ajudai-nos, Senhor, a valorizar as culturas dos diferentes povos da Amazônia e dos territórios que nos circundam. Rezemos. Tornar-nos cuidadores da casa comum. O Papa Francisco, na exortação apostólica pós-sinodal, Querida Amazônia, quando fala do seu sonho ecológico, diz: podemos dar mais um passo e lembrar que uma ecologia integral não se dá por satisfeita com ajustar questões técnicas ou com decisões políticas, jurídicas e sociais. A grande ecologia sempre inclui um aspecto educativo que provoca o desenvolvimento de novos hábitos nas pessoas e nos grupos humanos. Que ações temos feito em nossas comunidades para concretizar as reflexões do Sínodo para a Amazônia? Que atitudes de nossa comunidade podem testemunhar os novos caminhos da Igreja? Que experiências podemos recordar da nossa realidade que nos sinalizam os caminhos para a ecologia integral?
Que ações educativas e de cuidado com a casa comum podemos colocar em prática em nossa comunidade? Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude a sermos autênticos discípulos missionários, decididos e doados à causa do reino de Deus, cuidadores da nossa casa comum, mensageiros da boa notícia do Evangelho e do Sínodo da Amazônia, construtores dos novos caminhos para a Igreja e para a ecologia integral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado na fé renovado, viver a missão.